Bom dia para você que está em casa, que nos assiste hoje. Eu sou a Carolina Saraiva, mais uma vez tendo a honra de substituir meu chefe querido Ricardo Carlini nesse programa maravilhoso, TV Verdade. Hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018, e eu recebo esse elenco também invejável para qualquer programa da TV brasileira. Vou começar com a minha amiga Caiete. Bom dia, Cacá! Bom dia pra você, Carol. Bom dia pra você que tá em casa. Pra você, meu amor. Eu não tô boa não, hein? Tô ótima! Arrasou na apresentação sexta, hein, Caiete? Ai, que nervosa, mas deu tudo certo. Sucesso! Não, bombou nas redes. Obrigada, A gente vai ter que, né, repetir essa dobradinha aí agora, ó, com todo mundo junto. Carol, você é minha inspiração. Deixa abaixo. Obrigada, viu? Bom dia, Carol, minha charazinha. É sempre bom ter Carol aqui. Seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia para o pessoal de casa. Bom dia para os meus colegas de bancada. Que manhã maravilhosa. E melhor ainda, na companhia de outra Carol. Estamos aqui em maioria. Hoje tem Carol em dobro para vocês em casa, hein? Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mais uma vez vou ter a honra de trabalhar com você. Agradecer essas suas palavras belas e elogiosas com todo esse nosso elenco. Estou falando em nome de todos, peço licença. Quero te desejar um bom dia à minha bancada, aos telespectadores. Mais uma semana que antecede o Carnaval, aos foliões que participam assiduamente, façam com responsabilidade. E vamos começar essa semana com o pé direito, né, doutor Ricardo? Vamos apresentar aqui Cris do Morro. Bem-vindo, Cris. Obrigado, feliz demais de estar aqui hoje, né? Iniciando aí tudo de bom, um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e, melhor de tudo, sorrisos maravilhosos. Isso que é interessante. Para nós todos, gente, não tem como não começar a semana com o pé direito com um programa como esse, né? Agora eu vou jogar para vocês uma pergunta em casa. Você acha que a honestidade existe no Brasil? Você é honesto? Vamos lá, Cris. Você é honesto? Luto para ser o tempo todo. Sabe, eu acho que nós temos que ter essa vocação, esse desejo de ser. A honestidade, ela é implantada na gente dia a dia. Você vai mantendo ela. Eu vou querer saber direitinho até que ponto você é honesto, hein? Carol, você é honesta, Carol? Com certeza. Tento sempre dar o meu melhor, ser o mais honesta e verdadeira possível. Não é à toa que eu tô aqui no TV Verdade. Isso, somente a verdade, como diz Carline, nada mais que a verdade. Cris já me falou que é honesto, nós vamos saber daqui a pouquinho. Caiete, eu acho que você não é honesta, não. Você me conhece muito bem, né? Honesta e franca até demais. Às vezes eu tenho que segurar um pouco, mas igual é um exercício. A honestidade nesse país é um exercício, porque a gente cai em algumas armadilhas, a tentação, porque a gente tem aquele jeitinho brasileiro, né? O brasileiro sempre tem, que também é desonestidade. Não pense que não é não, porque é. Às vezes furar uma fila, entendeu? Ludibriar o outro com uma senha para chegar na frente. Mas não fala tudo não, que daqui a pouquinho a gente continua falando. Tem que tomar cuidado. E a honestidade também tem que ter um limite, né? Exatamente. Tem ou não? Tem. Tem um limite. Foi isso que você quis dizer? Que você é honesta até demais e que tem que se segurar para não ser mal interpretada, por exemplo? Exatamente. E também, às vezes, também você quer ser honesta até demais e o outro se estranha com você. Por que será que o outro se estranha? Será que é porque ele não é honesto? Não sei. É confuso isso. Ricardo, Juliano me deu uma sopradinha aqui, mas eu quero saber do senhor. É a burocracia do Brasil? O Brasil é honesto? Conta pra gente. Olha, o povo brasileiro é maravilhoso. Isso aí é indiscutível. Mas existem algumas ramificações que nós temos visto aí, onde a honestidade, que é obrigação, virou virtude. Eu faço como Cris, eu tento ser honesto o máximo possível. Mas o povo brasileiro, a maioria sim, é de uma honestidade e de uma honra invejáveis. E nós vamos discutir mais sobre isso, até sobre a questão de virar virtude, porque a gente vê tanta situação de desonestidade no Brasil, que quando tem um fato ou um caso de uma honestidade, a gente relata e ressalta aquilo como se fosse realmente uma virtude, o que deveria ser uma obrigação de todos nós, né?
Mas devia ser natural, exatamente. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, eu quero a participação de vocês, sabe por quê? Porque a gente tem sorteio, a gente tem promoção. Então, quer concorrer a um par de ingressos para a primeira edição do Folia Kids? Vai ser no dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, gente, no Mineirão. Vai ter espetáculos infantis com Miraculous, as aventuras de Ladybug, que é um sucesso, né? Masha e o Urso e o youtuber Enaldinho. Além de um parque infantil cheio de brinquedos para a criançada, ó. Então, quer participar? Ligue pra gente, 32-009-0005. Então, vamos lá, desculpa, 3209. Vou repetir, gente, não perde a oportunidade não, hein? Atenção, 3209-0005, o código é o 31. Excelente oportunidade de curtir aí, né? O domingão, o carnaval com a criançada num evento maravilhoso. E ó, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu quero saber de você que está em casa. Você também é honesto? Você se acha honesto? Vai ter um teste também para saber até que ponto vai a sua honestidade, hein? Mas é depois do intervalo, daqui a pouquinho, eu espero vocês. Estamos de volta com TV Verdade e hoje o assunto é honestidade. Olha, pessoal, vocês que estão aqui comigo hoje, vamos falar de um assunto muito sério. Todo mundo se acha honesto, mas vai ter um teste aí daqui a pouquinho. Agora, o que motivou a gente a falar sobre honestidade hoje foi um vídeo que nós recebemos aqui na TV Alterosa, chegou pra gente pelo WhatsApp e isso mexeu com todo mundo aqui, né? A gente ficou, assim, surpreso dessa iniciativa. É um vídeo que mostra aí já uma atitude que coloca em xeque a honestidade das outras pessoas. Vamos assistir? Bom Despacho. Há muitos anos atrás eu soube pelos meus pais que foram aos Estados Unidos que lá as coisas ficavam na rua e as pessoas chegavam, compravam, pagavam e iam embora. Não existia vendedor, pequenas coisas, banca de jornal, essas coisas menores. E hoje, passando aqui na esquina de Bom Despacho, eu vi o que me falaram antes e não estou acreditando. Aqui é uma barraca da muda. Você pega e paga e não tem vendedor. Olha as ervas, tem cenoura, almeirão, alface, arruda, outra alface, pimentão, a salsa, cebolinha, manjericão, tomate, pimentão. E você pega a muda e paga se quiser. Aqui está o lugar, você paga. E, caso precise de troco, tem ali a caixinha do troco. É a Bom Despacho. Ô, gente, é interessante demais, né? Infelizmente, a gente não sabe o nome dessa mulher, dessa moça que enviou o vídeo. A gente não sabe se ela é de Bom Despacho. Então, até, ó, você que tá em casa, se você conhece essa moça, depois manda um WhatsApp pra gente, fala quem é ela, porque foi a partir desse vídeo que a gente recebeu que despertou a curiosidade. E aí a nossa equipe, né, de repórteres da TV Alterosa, lá de Divinópolis, aliás, equipe competentíssima também, foi atrás dessa história para contar para a gente como que funciona essa barraca que não tem vendedor e que cada um pega o seu... Exatamente, olha lá, olha, nas imagens, fica num lote vago e cada um pega o que quer, põe o dinheiro, se precisar de troco, vai lá, pega seu troco e vai embora. Então vamos ver a matéria da equipe de Divinópolis, né, de reportagem de Divinópolis, que foi lá conferir, eles vão contar pra gente como que funciona essa barraca direitinho. Vamos ver. Olhando para esta barraca que tem à venda vasos de flores, mudas de hortaliças, plantas medicinais, entre outras, não se nota nada de diferente. Até que você vê esta plaquinha com os dizeres, pegue e pague. Por aqui, nada de atendentes. Eu já vi comentários que na Europa é muito comum esse tipo de mercado, onde tem uma confiança bem estreita entre produtor rural e os consumidores. Então isso nos induziu nesse momento de crise, né, de crise de confiança, de honestidade, principalmente política, a gente está colocando a barraca da muda, né? A barraca da muda funciona assim.
O próprio cliente é o vendedor. Ele separa a mercadoria, coloca o dinheiro neste cofrinho e, se precisar de troco, é só pegar neste copo. Maria de Lourdes gostou tanto da ideia que levou várias mudinhas para casa. Eu achei muito legal, porque isso está fazendo com que as pessoas mostrem que pode ser honesta, o que elas mesmas podem pegar e dar o troco, né? Achei muito legal. Saul até já teve algumas surpresas desagradáveis, mas isso não o fez desistir do projeto. Nós já tivemos alguns furtos aqui, a gente acredita que seja assim, de moleques mesmo, para estar fazendo esse furto. Mas sim, nada que faça desestimular, né, do projeto. Coisa assim, que está proporcionando, gerando a confiança entre todos. Legal demais, né, gente? Mas, ó, isso é no interior. Será que na capital, em outras cidades, isso também funcionaria? É aquilo que eu falei, né? A honestidade, ela tem que ser exercida, tem que ser trabalhada todos os dias. Ele deixou uma mensagem muito interessante, que ele falou assim, já tive alguns problemas, alguns furtos, mas ele não está desistindo. Ele está ali estimulando a pessoa a entender que a honestidade é possível. E eu acho que se no interior deu certo, lá mora a gente. Na cidade também tem que dar certo, porque aqui mora a gente. Eu acho também que a gente não pode generalizar, né? Porque o que acontece? Eu me sentiria mal de pegar uma coisa tão bonita daquela, com o valor do troco, o valor para você pagar, pegar e simplesmente não fazer a minha parte, que é pagar. Eu acho que se eu levasse a mudinha sem pagar, eu ia me sentir com uma dor de consciência. Você mesmo já ia se sentir mal de não tá... Entendeu? Porque eu acho que o exemplo está tão bonito, está tão explicado, é uma confiança. Acho que a própria confiança que vem desse projeto te dá uma vontade de querer fazer. Esse que montou esse projeto é o Saul, ele é agrônomo, tem uma floricultura lá na cidade. E então, assim, você vê que ele está mesmo na esperança e na tentativa de ver a honestidade das pessoas até onde vai, né? Então, será que isso em Belo Horizonte funcionaria, gente? Vamos supor, aqui, vamos pegar um bairro Floresta. Será que uma barraquinha sem vendedor ali para cada um pegar a sua fruta que fosse pagar funcionaria? Eu sempre vou acreditar no ser humano, tá? Por mais que às vezes eu seja um pouco dura com o ser humano. Eu sempre vou acreditar que o ser humano pode dar o melhor de si. Eu acho que sim, funcionaria em Belo Horizonte, funcionaria em São Paulo, funcionaria nas principais capitais do mundo. Eu tenho um projeto que é o Minas Top Models. Realmente a gente vê que as pessoas do interior são mais honestas que o pessoal da capital. Mas isso não tira a honestidade de quem mora aqui, não. Eu acredito que daria certo. Doutor Ricardo, me conta, você confia no brasileiro a ponto de achar que isso daria certo em qualquer cidade do Brasil? Os meus colegas de bancada vão me desculpar, mas... O que foi, doutor Ricardo? Eu vou discordar. O que você vai falar? Completamente, porque que isso, doutor? eu acho que aqui isso não funcionaria. Não funcionaria. Por que você acha que não Porque funcionaria? essas minhas andanças eu tenho visto muito, Carol, que as pessoas, eles têm no dinheiro o Deus. E as pessoas que fazem do dinheiro Deus, elas não vão ser honestas jamais. E as penitenciárias estão cheias de pessoas honestas? Não, é uma fábrica de gente honesta? Não, pelo contrário. As pessoas que estão ali podem no futuro ser honestas, porque elas vão aprender ali, a ideia dela é essa, que elas sejam e fiquem honestas. Será, Cris, que quem está na penitenciária vai sair no futuro uma pessoa honesta? Com certeza, eu acredito que quem vai sair lá, tem gente que não vai sair honesto, mas tem gente que vai sair muito honesto. E eu até discordo do Ricardo um pouco, eu acho que nós como pais e nós como família, nós temos que começar a incentivar dentro da casa isso. Na minha casa, o que eu faço para incentivar a honestidade dos meus filhos? Nós temos lá caixinhas de moedas. Então, eu deixo lá a moeda lá na sala, jogado. E meu filho, ele tem que entender que para ele pegar aquela moeda, ele tem que me pedir, porque aquela moeda tem dono, é da casa. Boa, viu, Então, Cris? o que acontece? Aonde ele vai, para ele pegar uma moeda, ele tem que pedir. Mas isso é um exercício que nós estamos fazendo na minha casa. Carol, você acha que a honestidade ela começa dentro de casa? Com certeza, eu acho que o Cris do Morro ele deu um exemplo perfeito. Na minha casa também é assim, minha mãe sempre ensinou dessa maneira. A gente nunca abriu bolsa da minha mãe sem a permissão dela, sempre entregou, toma aqui sua bolsa. Lá em casa eu deixo, né, o meu cofrinho de moedas que eu tenho, que eu gosto de juntar, ninguém mexe, às vezes está em cima da mesinha de cabeceira, ninguém mexe. Então, assim, minha casa eu moro com bastante gente, com os meus avós. Ali passa irmãos, tios, o tempo inteiro. Ninguém mexe em nada. Ninguém mexe em nada. Olha, a casa de vocês, Diga, que é um doutor belo exemplo, é uma grande exceção.
Porque na sua rua casa, não é assim que funciona, não, na doutor sua Ricardo? casa ninguém passa necessidade, na casa do Cris ninguém passa necessidade, na casa da Caete a mesma coisa e na sua casa também. Como é que você vai querer honestidade de uma pessoa que não tem um pai e uma mãe para seguir, quando tem o pai é um alcoólatra, a mãe é uma doente, ele não tem uma religião, ele não tem uma fonte de renda. Ele passa diante de uma barraquinha que você citou de frutas. Você acha que ele, com fome, ele não vai tirar? Com certeza. Doutor Ricardo, E aí, Caete, você acha que é assim mesmo? Você acha que a condição social, a falta do dinheiro, ela tira a honestidade das pessoas? Olha, gente, como eu estou no rádio todos os dias, eu conheço várias histórias. Várias histórias. Inclusive histórias de gente que também perderam os pais cedo, mas não deixaram de ser honestas, pelo exemplo que tem. Então, acho que quando você quer seguir um caminho do bem, claro, a gente vive numa sociedade completamente difícil, né, de uma condição social completamente difícil, também desigual, inclusive, mas não quer dizer que, por você passar dificuldades, você tem que roubar. Você não tem Entendeu? que ser honesto. Quem pega uma fruta porque está com fome, será que é desonesto? Mas a honestidade não tem nada a ver com isso, é isso. Quem entra no supermercado e está com fome, está com um filho com fome. Mas por causa disso ele pode roubar, ele pode roubar, isso para mim não é você me deu um gancho aqui. Você me deu um gancho de uma pessoa que diga, Cris. Ele me deu um gancho de uma pessoa que eu admiro demais, que passou necessidade, e a honestidade foi feito um exercício em cima dele, que é o nosso querido Roberto Carlos, contador de história. Nós somos exceções. Não, mas o Roberto Carlos... Nós somos exceções, O Roberto Carlos que eu quero deixar é um cara que veio da FEBEM, um cara que veio das ruas, um cara que foi morar com uma pessoa que mostrou para ele o que é honestidade. Exatamente. Que exercitou nele por dentro da honestidade. E hoje é um grande O Roberto Carlos é uma exceção em 1 milhão. Eu te dou milhões de pessoas que passaram pela FEBEM e que estão lá no presente. Mas 1 milhão não conhece 1 milhão. Não é que tem direito. Isso para mim não é roubar. Quem pega porque está com fome, isso para mim eu não vejo. Mas o senhor não acha que um exemplo como esse que a gente acabou de citar, o Cris citou, não transforma, não pode ser transformador? Cacá. Um exemplo desse pode ser transformador. Eu sou filho de uma mãe solteira, não conheço pai, estou aqui. Estou engravatado, estou no meio de pessoas de alta cultura e alta inteligência. Eu fui uma exceção. Aonde eu vivi, eu fui uma exceção, porque 99,99% dessas pessoas que eu convivi não estão na mesma coisa. Ainda bem que existem exceções, né, gente? Deixa eu contar uma história. Contra ele mesmo. Pelo que vocês estão me contando. O Ricardo é um grande advogado. Isso não é desonestidade, nunca. Deixa eu contar um caso pra vocês, Cris, que aí você vem em cima dele e dá mais exemplos também. Um garotinho, ele deve ter mais ou menos uns 8, 9 anos, lá do sul do Brasil, estava passando dificuldade, chegou um cara da companhia energética da cidade para cortar a luz na casa desse menino. E ia fazer o quê, né? O cara tava lá para isso. Com 5 anos, o menino pediu dinheiro para esse rapaz, falou, moço, você pode me dar R$1? Eu vou comprar um doce e vou dividir com meus irmãos. Ele tem mais 2 irmãozinhos. O cara abriu a carteira, só tinha 5, deu a ele R$5 e falou assim, divide com seus irmãos. Aí a família conseguiu, com muito custo, pagar a conta de luz e esse mesmo sujeito voltou na casa desse menininho para religar a luz. E para surpresa dele, o menino pegou R$2 e deu de troco para ele. Falou, olha, você me deu 5, nós somos 3, está aqui o seu troco, R$2. Olha lá a imagem, esse funcionário da companhia de energia elétrica da cidade, ele relatou na internet o que tinha acontecido com ele e isso viralizou. E ali a foto da mãozinha do menino com o dinheiro dando troco para ele. Quer dizer, o menino estava passando fome, a mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, um bairro super pobre. E a criança pediu ele o dinheiro para comprar algo para ele, para os irmãos, e ainda devolveu o troco para o rapaz. Vocês acham que isso é a honestidade e a inocência da criança, a pureza da criança? Isso é a exceção ou isso foi um caso à parte? Isso é exemplo de dentro de casa. Família. Exemplo de família. Eu sou de uma família humilde também, do interior de Minas Gerais. Uma família pobre, que minha mãe e meu pai ensinaram que nunca deveria pegar nada sem pedir emprestado. Nenhum dos irmãos, dos 3, ninguém nunca fez isso na vida. E a gente sempre... Então, eu acho que isso é o exemplo de dentro de casa. Você é o reflexo dos seus pais. Você é o que você aprende em casa. E você é na rua aquilo que você faz em casa, em todos os sentidos. Então, eu já falei isso. A sua pergunta é muito específica.
Este menino é uma exceção. Você acha que ele é uma Ele exceção? é uma exceção, sim. Ele é uma exceção. A maioria das crianças, mesmo dentro da inocência, jamais fariam uma coisa dessa. Ele é uma exceção. Olha, ele é tanto uma exceção que ele está na internet. Mas aí, que se ele não fosse exceção, ele não estaria. Ricardo, eu queria deixar claro para você, por exemplo, isso, gente? você disse que nós somos exceções. Com certeza somos Claro, exceções. Existem claro, várias mas exceções. são várias exceções. Mas, por exemplo, você é uma exceção que você conhece uma pessoa no morro que você defendeu, que era bandido, que estava com todo arrebentado na justiça, você aconselhou e o cara está trabalhando. Exceções é para fazer exceções. Nós estamos aqui para fazer discípulos, não para desmotivar. Mas vocês acham que o Brasil, bom ele acaba saber influenciando as pessoas a terem atitudes que não sejam honestas? Sim. Você acha que aqui é um país onde a gente está mais propício a conviver com pessoas que não sejam honestas? Por exemplo, uma fila. Quantas vezes a gente vê pessoas burlando filas, passando na frente, se fazendo ter necessidades especiais, por exemplo, para poder ser atendido primeiro? Carol, você já furou uma fila na sua vida? Não furei fila. Tá falando a verdade? Estou falando a verdade. O que acontece? Eu vejo que aqui no Brasil as pessoas não sabem viver no coletivo, elas não pensam no coletivo, elas pensam em si. Eu tive a sorte de ter sido criada, né, a minha infância, adolescência, na Espanha. Igual lá, por exemplo, você vai no sacolão, vai no supermercado, você vai colocando a fruta lá, não tem a mocinha do caixa que vai lá pesar a fruta para você. Você que vai pondo a fruta, pesa e coloca o preço. Você mesmo pesa. Então lá, fila, todo mundo respeita. Então, atravessar só na faixa. Até hoje eu não sei atravessar a rua aqui no Brasil. Eu fico igual uma barata tonta, correndo e voltando, correndo e voltando. Por causa, tipo assim, as pessoas não sabem viver no coletivo. Então, esse é o maior dodói problema do Brasil. As pessoas só pensam nelas, elas são egoístas. Elas não sabem viver no coletivo. Não sabem pensar que vem o outro, que o outro também precisa, que o outro também tem a necessidade. Então ninguém nessa mesa aqui nunca furou uma fila, é isso mesmo? Eu não quero deixar... eu acho que... Ninguém nunca furou uma fila? Você já furou fila, Cris? Já furei fila. Eu não vou falar pra você. Sabia que alguém ia ter coragem de dizer que furou fila, gente. Já pulei muro. E já aprendi da pior maneira. Como é que foi? Eu quero saber, Caete, como é que foi essa questão? Gente, eu tava correndo, eu era office biba, né? Eu ainda era uma biba pão com ovo. Tinha um office boy? Eu era office biba, gente. Eu pagava duplicata de uma empresa pop vencida. E aí, o que aconteceu? Então eu tinha 10 duplicatas pra pagar de 2 às 4. Banco fechava 4 horas. Fazia tudo a pé, porque a empresa não dava nem vale transporte. Praça da Semig. Aí tinha um banco lá na ponta, o outro lá na Amazonas, lá embaixo. Já vai bichinha, sebo nas canelas, correndo pra poder pagar as contas. Eu chegava e fingia de... Eu era sofrida, né? Eu vou falar pra essa bichinha tá passando dificuldade, tadinha. Aí deixava, aí eu chegava assim, deixa eu pagar, moça, eu tenho que pagar essa duplicada, tem mais 3 pra pagar ainda. E às vezes, muitas vezes eu entrava e ficava lá, ó, fazendo cara de caneca. Às vezes as pessoas permitiam que você passasse e às vezes você ia na cara dura bonito sem isso? ver se Não alguém ia era. ver. Não era, mas era questão de necessidade. Eu tinha que pagar as duplicadas. Se eu voltar sem pagar, eu ia ser demitida. Ô, gente, entendeu? Gente, Então, a falta de honestidade é tão grande que o que está na moda aí, que é a vacinação da febre amarela, é uma brigaiada danada na fila. Porque o cara chega lá e quer passar na frente, não sei o quê, é uma confusão. Eu acho que isso é cultura do brasileiro. E mesmo tendo vacina para todo mundo, o brasileiro ainda quer passar na frente. Medo. Tem gente que toma 2, 3 doses. Não só isso, eles que é o cara em capitalizar quadrinhos. uma conta. Assim, a gente aprende, a gente lê a desonestidade do Brasil quando a gente é pequeno. Quem que é o cara da revistinha em quadrinhos? O Zé Carioca. O que ele é? O que ele é? Exatamente. É um exemplo de agora, gente, supermercado. Tem os irmãos metralhas também. O que eu já vi de gente furando fila em supermercado, eu já vi. Eu já vi uma moça jovem entrar numa fila que era de prioridade, alegando que estava grávida. A moça do caixa, com toda a educação do mundo, perguntou ela se ela realmente estava grávida. Aí, quando a moça perguntou a segunda, a terceira, ela desconversou, falou, não, pode deixar, eu vou para outro caixa. Vocês acham que essa moça estava grávida? Não estava. Ela queria dar o jeitinho dela de furar uma fila, ao invés de aguardar, sei lá, que fosse 5, 7 minutos para ela ser atendida. Isso é um exemplo de desonestidade no Brasil, Eu já passei dos 60 anos. E nós temos fila de prioridade, não, só 2 anos. Fiz em janeiro. Ô, gente, o Juliano lembrou aqui as pessoas que pegam bebê emprestado para poder passar na frente eu já vi isso em banco. Isso acontece? Acontece. Eu já vi em banco. E vou falar mais. Além de furar a fila, tem muitas pessoas que ficam no sinal
pedindo esmola com crianças que eles alugam no Isso também é um exemplo de desonestidade, né, Agora, Ricardo? deixa eu falar a respeito da fila. De nós que temos locais especiais. No supermercado eles não respeitam. Nós temos condição do banco, nem falo. Vaga de prioridade, né? Estacionamento. Vaga no trânsito. Ótimo. Olha, é um shopping, absurdo. Farmácia, as pessoas param nas vagas que não são para elas. E vou falar mais. A cultura nossa é tão podre, com todo respeito, que quando a fila está no nosso local, que eu chego, uma pessoa que tem a prioridade vai passar na frente, você tem que rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Porque o que te olham é um olho que Deus Mas me é o seu perdoe. direito, né, doutor Ricardo? Eu acho que faça valer isso. Claro. Se você tem o direito de passar na frente, se é prioridade, se é idoso, se é gestante, ok, faça valer. Agora eu quero saber, você em casa, você se considera honesto? Já furou uma fila na sua vida? Conta pra gente, participe através das redes sociais do TV Verdade. Agora eu vou falar pra vocês, no Rio de Janeiro tem o VLT, não sei se vocês conhecem, tá aí, ó, gente, na tela, as redes sociais, participem, nos contem se vocês são realmente honestos ou se vocês já burlaram aí alguma situação na vida de vocês, nós queremos saber, hein? Então, voltando, no Rio de Janeiro tem o VLT, e o VLT agora no Rio de Janeiro, ele não tem cobrador, a pessoa entra e ela mesma paga a sua passagem. Não sei se vocês já ouviram, se já andaram, já foram até o Rio de Janeiro. É igual o ônibus de BH, você passa o cartão e pronto, não tem gente para cobrar. E isso tem funcionado no Rio de Janeiro. Mas por tem um cartão para incrível entrar, que pareça, não? tem um cartão eletrônico aí e é funciona, debitada né, a passagem. Agora que se fosse um dinheiro para pagar e passagem, eu nem ia duvidar um pouco. A pessoa na estação, ela troca pelo cartão, entra Porque e é debitado. se você não passar, a roleta também não vai, né? A pessoa Ela não passa. trava. Ela trava. Então aí eu não posso falar em honestidade, não. Mas a pessoa, tá se ela com quiser, ela pode pular a roleta, a né, no troca, VLT. Agora lá no Rio, no VLT não, no MOV, no ônibus. Agora lá no Rio, nesse caso do VLT, a gente costuma comparar com cidades da Europa, né, de outros países onde isso funciona muito bem, inclusive sem o cartão, até quando é no dinheiro, para depositar o dinheiro lá na caixinha e pronto e passar. A gente fala que isso na Europa funciona, mas que aqui as pessoas não são honestas para isso. No Rio de Janeiro, por incrível que pareça, a taxa de evasão, ou seja, de pessoas que não pagam, é de 10%, ou seja, 90% das pessoas que usam esse transporte público, que não tem cobrador, pagam. Isso é um sinal de que a gente está num avanço, de que as pessoas estão sendo mais honestas. Eu acho que vocês isso é um sinal do que está realmente acontecendo pela situação do transporte. Sabe qual que é o grande problema nosso aqui no Brasil? É que a gente tem multas, se você parar na vaga de deficiente, você tem multa. Mas você não tem quem pune. Entendeu? Você não tem quem fiscaliza. Porque a partir do momento que você tomar de fato uma multa, passar uma vergonha, você vai pensar duas vezes antes de parar numa vaga de deficiente. Inclusive no porque não adianta VLT taxar e não tem ninguém para cobrar. Inclusive, nesse caso do VLT, tem um fiscal que não é sempre, você pode não ser abordado, mas ele está lá fiscalizando. E se você não tiver pago a sua passagem, você pode, sei lá, pagar uma multa, seu nome pode ir até para o Agora, pula na Europa, você vê o que acontece. Eu acho que nós estamos mudando radicalmente. O Brasil está mudando radicalmente. E não é só o Brasil. Nós temos exemplos hoje de grandes figurões que estão atrás das grades. E não é só o brasileiro que passa a perna, não, porque eu fui num shopping popular aí outro dia, cheio de xing-lim, um negócio, o trem chegou, não funcionou então, em casa. A hora que eu cheguei lá, eu falei, vou vir trocar. O cara era tudo igual. Olha, eu falei, não quero saber se eu vou se falar fosse uma ou se não coisa. fosse. Eu Eu quero meu negócio. Falando desse sistema do VLT e tal, lá em Milão é assim, lá não tem cobrador, então a gente tem que estar com o nosso cartãozinho. E tem justamente a pessoa que fiscaliza. Sempre sobra um policial lá, tipo, se alguma pessoa para fiscalizar, me dá seu ticket, aí você tem que estar com o ticket e mostrar. Se você não estiver, meu filho, você já recebe uma multa de 80 € ali na hora e tem que sair do ônibus. Agora, eu já ouvi casos de amigos meus brasileiros que já foram passear fora do Brasil, que não compraram a passagem, andavam de transporte público na Europa sem pagar nada. Então, assim, será que isso é o perfil do brasileiro, que é ser desonesto até fora do Brasil? Olha, e agora, com certeza, e agora ele tá falando do xing-ling aí. Eu não sabia, exatamente, eu não sabia empurrar, furar fila e essas coisas. Quando eu fui pra China, gente, a gente muita multidão tentando entrar, todo mundo
dentro do metrô. Então eu tive lá dentro, né? Exatamente. Então eu era simplesmente levada. Mas no final eu comecei a ficar esperta, já que saía catando lá assim e tal. Mas o transporte lá também é na base da honestidade ou tem cobrador? Não, lá tem o cobrador. Lá tem o cobrador. Só que, tipo, isso é igual lá na Europa. Tem o motorista é o que dirige e o que cobra. Não aqui, tem catraca. Vamos ver um VT que é um teste de honestidade que você pode fazer em casa também para saber se você é honesto. Roda aí. Nós vamos sair da emissora com essas 10 carteiras aqui. Todas são iguais e tem dentro os mesmos objetos. Alguns papéis, um extrato bancário, uma nota de R$50 em cada uma delas e aqui, ó, na frente, um nome com telefone do suposto dono da carteira. O telefone é esse aqui. A nossa missão é simular uma distração, um esquecimento e perder as 10 carteiras em pontos diferentes da cidade. Será que vamos ter alguma de volta? E essa carteira aqui, estou tirando do bolso da frente, vamos perder no centro de Osasco. Aqui, caiu. Caiu só. Opa. Oh, obrigado, amigo. Obrigado. E aí, se foi a carteira, sai pro lado. Bom, agora é só esperar para ver o que acontece. Este homem pega a carteira, olha o que tem dentro e caminha. Será que ele vai ligar para o celular da nossa produção? Agora deixo a carteira em uma barraca de hot dogs. O homem se aproxima e a entrega para a vendedora. Ela me procura. O senso de justiça faz com que ela corra para devolver o meu pertence. Você viu a carteira aí, a sua primeira atitude? Eu entreguei para a moça do carrinho aí, né? Que tal uma atitude assim? Faz bem, né, cara? Faz bem para todo mundo. Aí vai. Esses dois homens encontram a carteira. Observam o que tem dentro e apertam o passo. Neste supermercado, um segurança encontra a carteira. Conversa com dois colegas e sai de cena. Outro segurança encontra nosso objeto perdido. Esta mulher também pega a carteira e continua a caminhada pela calçada. Dá para ver a distância que a mulher encontrou a carteira. Este casal acha a carteira e parece conversar sobre o que fazer com ela. Eles consultam outras pessoas na tentativa de encontrar o dono, mas ninguém tem a resposta. Atravessam a praça e a entregam no posto da Polícia Militar. Logo em seguida, eu fui até lá para tentar pegar a carteira de volta. Porque o pessoal que vem aqui, a gente manda levar lá no metrô. Nossa produção entrou em contato com o Departamento de Achados e Perdidos do metrô de São Paulo. Nenhum sinal de nossa carteira. Versão diferente da contada pelo policial. Porque o pessoal que vem aqui, a gente manda levar lá no metrô. Gente, e vocês? Se achassem uma carteira na rua, o que vocês fariam? Vocês devolveriam essa carteira para o dono? Procurariam o dono? O que vocês fariam? Eu procuraria o dono, se tivesse o telefone dele, ligaria na hora. Agora, esse vídeo é muito triste, porque a pessoa acha uma carteira, vai até um posto policial, entrega ao policial, a pessoa, dona da carteira, vai procurar, o policial fala que manda para o metrô. Os nossos Como principais fazer quando a polícia é desonesta? Esse é o grande problema. Agora, veja bem, isso aí é um exemplo que está passando na televisão para todo mundo ver. Você vai confiar em pegar uma carteira e deixar num posto policial? Eu ligo, sabe por que eu ligo? Eu já perdi carteira, eu gente. ligaria também. Esse é o trabalho Tá que dá, doido. você assustar, né? Claro, você acaba, a primeira coisa, você é cancelando cartão, essas coisas. Então, a minha parte eu faço. Agora, eu já fiz uma vez, não consegui achar a pessoa e deixei no correio da Afonso Pena. Sim, porque é diz uma que ali possibilidade também. eu fiz a minha parte, não Ali tinha tem um nada achados e dentro. perdidos, É, né? deixei no correio. Você devolveria, Cris? Devolvo, Na devolveria, hora. sabe por quê? A Bíblia fala, com a maldição sois amaldiçoados. Se eu hoje roubo a carteira de alguém,
amanhã com certeza serei roubado. Você vai ficar sem a sua. Ou seja, nós temos que entender que as pessoas hoje, elas precisam conhecer. Nós somos os verdadeiros profetas de Cristo na Nada Terra. que é apropriado indevidamente Prospera, vai trazer prospera, nenhum benefício, né? Nada, nada, nada. E no caso de dinheiro, se vocês achassem o dinheiro na rua, é mais complicado achar o dono. O que vocês fariam? Olha, cara, eu achei no aeroporto. Eu Já achei no aeroporto. Voltando de eu tava voltando de Orlando, parei em São Paulo para vir para Belo Horizonte. Entrei no banheiro, tinha uma bolsa pintando. Tem aquela parte do banheiro que você coloca a bolsa? Tinha uma bolsinha, uma pochete assim pendurada. Eu falei, será que é uma bomba, gente? O que é isso? Aí eu falei, alguém esqueceu isso aqui. Aí eu balancei, não falei, ninguém. Olhei, perguntei se era de alguém, não era de ninguém. Aí saindo do saguão tem aquele negócio de informação do aeroporto, né? Do desembarque. Posto de informação turística. Deixei lá. Aí a pessoa abriu a mochila, perguntou se você abriu. Eu falei, não abri. Eu realmente não abri mesmo. E aí lá eles abriram e tinha dinheiro, tinha dólar, não sei quanto, não contaram na minha frente. Aí eles falaram assim, você pode assinar uma declaração de que você está entregando? Eu falei, claro que posso. Assinei, estou entregando mesmo. Agora o que aconteceu de lá pra frente eu não sei. Você não sabe, mas a sua parte você fez. Agora vamos supor que você ache na rua, andando na rua, um bolinho de dinheiro. Como saber, como fazer para saber de quem é aquele dinheiro? Vocês se mobilizariam para poder devolver? Eu estou respondendo, Juliano me perguntou aqui, que a gente tem um VT também que mostra exatamente um caso como esse. Né? Por acaso, era um policial, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa, que achou um bolo de dinheiro na rua. E olha só o que ele fez, vamos ver na matéria. O bolinho com R$ 2.700, que estava envolto numa gominha dessas que as pessoas usam para amarrar mesmo dinheiro, estava caído no chão, nesse posto de gasolina e com um extrato de banco junto. Quando o sargento André Romualdo passou por aqui e achou esse dinheiro no chão. Fiquei procurando para ver se alguém havia perdido e não tinha ninguém na proximidade. Eu cheguei até o posto, né, tinha um senhor que toma conta do posto lavando o carro, e informei para ele, falei, eu achei uma certa quantia de dinheiro aqui, se alguém aparecer procurando, né, informa que eu estou aqui no Colégio Tiradentes. Segundo o frentista, o senhor que perdeu os R$ 2.700 voltou ao local. Ele estava preocupado porque o dinheiro era para ele pagar uma conta. Aí ele foi lá, chegou meio assim, até esbaforido, né, correndo, e trouxe a identidade, mostrou, falou certinho como eu estava à disposição das notas, né? Estava muito feliz e eu restituí para ele, né, todo o valor. Foi uma graça conseguida na realidade e passei a ter muito orgulho do sargento pela atitude que teve. Eu faria a mesma coisa. Eu só fiz o correto, o que eu aprendi em casa, né, e aprendi também na Polícia Militar, fazer o correto. Então, enquanto a gente vê aí policiais às vezes desonestos, a gente vê também policiais, né, que correm atrás de devolver o dinheiro, que é o caso do sargento André Romualdo, que eu tive, né, o prazer de conhecê-lo, de conhecer os dois, por sinal, devolver o dinheiro, né, gente? Eu acho que o sargento Romualdo veio amenizar o vídeo anterior. O anterior, né? Porque o anterior foi horrível. Mas o sargento Romualdo, antes dele falar da Polícia Militar, ele falou em casa. Em casa. Sabe? Claro, em casa. É o que a gente falou no início aqui. Em casa. É o que nós estamos lutando aqui desde o início. Já é a honestidade, já é dele, não é porque ele é policial ou não, é isso? Eu quero contar uma experiência minha própria. Conte, Cris. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um padrasto, que era um cara meio doidão, e ele chegou com o salário dele todinho que ele recebeu. O que eu fiz? Roubei o salário dele. Peguei o salário dele e fui para frente no supermercado que tinha na minha escola, porque eu vi os meninos levando merenda todo dia, eu não tinha, e nesse dia eu vi a oportunidade de comprar aquela merenda toda. Peguei o dinheiro dele, fui na venda e comprei tudo de bala, um salário mínimo de bala. Fui para dentro da sala de aula e esse moço da venda foi na minha casa e falou, olha, devolveu o dinheiro e falou, olha, comprou lá. Minha mãe foi na minha escola. Já a hora que eu vi minha mãe, eu já estava mijado, já estava todo borrado. Você já sabia que vocês já tinham descoberto que você tinha pego o dinheiro do seu padrasto. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava para me matar. Meu padrasto chegou para mim, me levou ao quarto e falou assim, cara, você me roubou. Você me roubou. Isso não se faz. E ele me falou uma coisa, se você me prometer aqui que você nunca mais rouba ninguém, eu não vou deixar sua mãe te bater. Mas se você falar para mim que não está nem aí, eu vou deixar ela te matar. Olha, desde esse dia, eu prometi para ele nunca mais conseguir roubar nada de ninguém. Até pela vergonha também, né, Cris? Como é que você se sentiu de ter pego esse dinheiro que já não era seu? Eu senti mal pra caramba.
Mentira que você tinha 9 anos, você queria era comprar doce. Mas eu senti mal. Bala na porta da escola. Assim, a gente tem mania de pensar... Ele sabe, porque ele tem 9 anos, ele nunca mais esqueceu. Com certeza, a gente tem mania de pensar que criança não se sente mal, não sente vergonha, e sente vergonha. Agora, que padrasto legal, que se é minha mãe, meu filho, a primeira vez mandava paulada pra vou te falar pra você, sinceramente. Vou te falar, sinceramente, era um padrasto que bebia, fumava maconha, tinha todos os problemas sociais que a sociedade acha e me ensinou a viver. Te deu um exemplo. Te emociona isso, né? Demais. Pena que eu não está mais. Eu acho muito interessante, porque o fato do cara beber, o cara fumar maconha, não cheirar, quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quer dizer a honestidade está nele, né? Não muda nada. Mas a sociedade é a pessoa que não vale nada. É julgado, né? Totalmente julgado sempre. Mas é isso, eu acho que esse exemplo, como você falou, você aprendeu com 9 anos dentro da sua casa. Dentro de casa. E nunca mais roubou de novo. Nunca. E isso é muito legal, gente. Parabéns. Agora, olha só, a gente falou também sobre a classe social, né? Sobre as pessoas que às vezes não têm dinheiro, não têm condição, acabar roubando, pegando alguma coisa. Será que isso tem a ver com honestidade ou não? Você ter menos ou ter dinheiro ou não ter dinheiro? A gente tem um caso que é uma história de um gari que ele também encontrou dinheiro na rua. Olha só. O gari e a empresária apertam as mãos pela primeira vez. Que bom encontrar pessoas como o senhor, né? A imagem vai além do agradecimento pelo dinheiro devolvido. O sorriso de Regina é de admiração. Uma coisa rara de se encontrar pessoas honestas hoje em dia. Gleidio recebe emocionado o presente que ganhou. Eu fiz na cidade coisas que eu não quero. Tudo aconteceu numa comunidade rural, distante cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Gleidio varria esta rua quando avistou a carteira. Ele pegou o objeto, não olhou o que tinha dentro e entregou para a polícia militar. Para surpresa dos policiais, a carteira tinha R$5.000 em dinheiro e cheques. A quantia equivale a mais de 5 meses de salário do gari, que trabalha há 13 anos na prefeitura. Separado e pai de 3 filhos, um deles com deficiência, Gleidio agora é ídolo para os moradores da localidade. Foi uma atitude fora de série. Um exemplo para as pessoas, né? Na despedida, o abraço dos novos amigos. É uma coisa assim que a gente nunca esquece. Uma pessoa simples que esse dinheiro daria para cobrir 5 meses ou mais de salário dele, gente. Ele pegou e devolveu. Que atitude, né? Mas só que a atitude dele, esses 5 meses, vale pro resto da vida inteira. Porque hoje ele virou amigo da cidade. Qualquer necessidade, qualquer falta que tiver na casa dele, ele vai saber recorrer. E as pessoas vão acreditar nele porque sabem que é uma pessoa honesta. E sabe o que é isso? Aquilo que a gente falou que é a lei do retorno. É o efeito bumerangue. É aquilo que você faz que volta para você. Se ele tivesse pego esse dinheiro gastado, desonestidade, ele seria hoje talvez preso, entendeu? Né? Não o faria mais feliz, das porque o dinheiro ia acabar e até que ponto teria então, valido a pena. Nesses exemplos simples, sabe o que eu penso desses aprende? vídeos? Eu vejo esses vídeos com muita tristeza. Sabe por quê? Porque esses vídeos demonstram que a honestidade, eu falei no início do programa... É a questão da virtude, É virtude, não é obrigação. Isso aí que essas pessoas fizeram não é nada mais do que uma obrigação que você tem que fazer, eu, Carol, Caete e Cris. Eu fico triste por a gente mostrar e reportar, às vezes, assuntos como esse. Você está exaltando uma coisa que é uma obrigação, não é? É verdade. Eu fico triste da gente ter que mostrar, às vezes, assuntos como esse, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz. Você sabe por quê? Porque a gente motiva, a gente mostra para as pessoas que bons exemplos e boas atitudes ainda existem. Que eles se multipliquem. Exatamente. Então, a gente não mostra, às vezes, tanta tragédia, tanta coisa ruim na televisão, né? É isso que eu ia falar Então, aqui você agora. mostrar o bom exemplo, por mais que seja visto como uma virtude, às vezes ele contagia, ele contamina e mostra às pessoas que é esse o caminho que tem que seguir. Nesse seu raciocínio, você está coberta de razão, porque o que a gente tem visto na mídia aí é tudo ao contrário. Exatamente. Né? Então, quando você vê um gari fazendo uma atitude dessa, tem que louvar, né? Porque... Não, mas eu vou gari... Você começa uma corrente do bem, gente. Não, mas você sabe sincero. É a corrente do bem, exatamente, cara. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu nunca vou ficar triste, eu sempre vou ficar alegre. Por quê? Porque ainda você pode ver que o bem tem que ser mostrado o tempo todo. Exatamente. Sabe, a gente quando está pregando na igreja, a gente está pregando Jesus o tempo todo. Então, as pessoas estão cansadas de ouvir Jesus, falar de Jesus, ou de Deus. Mas você tem que estar o tempo todo falando. Ou seja, a honestidade, talvez seja por isso que ela está sumindo na sociedade, porque quase não se fala dela.
se fala mais da desonestidade, mais da criminalidade. Sim. Então, quanto mais poder falar da honestidade, mais ela aparece. Está precisando pregar o bem lá nas penitenciárias, doutor Ricardo? A gente está precisando fazer essa pregação de bem lá? Mas lá, a ideia da lei é que se pregasse o bem, que aquele que cometeu um delito pague pelo delito e tenha humanamente, tenha um tempo para raciocinar, fazer o seu exame de consciência e entender que aquilo que ele cometeu, ele não vai cometer mais. Aprender antes de ressocializar, claro, se for agora, o caso, né, doutor Carol, Ricardo? como é que eu vou ressocializar um cara que vive numa jaula, numa cela de não sei quantos metros, com 40 pessoas, tem uma penitenciária aí que está na moda, toda hora saindo na nossa imprensa, não tem água para o preso nem beber. Como é que você vai querer? Você acha que tem que mandar soltar para a rua ensinar, então, doutor Ricardo? Não, desde que ele cumpra a pena. Se ele está sentenciado e está condenado, ele tem que cumprir a pena, isso é indiferente. Mas o Cristo citou ali Cristo, você vê que até os companheiros que estavam ao lado de Cristo, teve um que foi desonesto. O senhor, como advogado, já soltou antes do tempo alguém que o senhor achasse que não estava preparado? Não existe essa soltura antes do tempo, né? Mas o senhor não advoga para eles estarem na rua mais rápido, doutor? Não é a lei que manda. A gente advoga dentro da lei, né? Se a lei manda ele mudar de regime, a gente luta. Se a lei manda soltá-lo através de fiança, a gente vai lutar. Então agora a gente já não é mais o tempo, já não é mais a honestidade, nem a recuperação, é a lei, né, doutor Ricardo? Sempre foi. Sempre foi. E você acha que a lei ela tá ali andando juntinho com a recuperação da pessoa, com a honestidade da pessoa, com o exame de consciência? Aí não, a lei não... A lei está na frente, eu acho, não, gente? A lei não entra no caráter das pessoas. A lei está ali para ela ser aplicada. A lei é honesta? Sempre foi. Eu discordo. Eu vou deixar claro aqui. A justiça é honesta, gente. A lei foi feita é honestíssima. Para ser honesta. Mas ela está sendo manipulada por pessoas do mal. Mas existe eu vou dizer bem claro. Existe uma diferença muito grande da justiça. Existe uma diferença muito grande da justiça e da lei. Existe uma lei que te fala uma coisa que não é justa. Existe lei que não é justa. E a justiça, ela não é... A justiça existe. A lei, às vezes, que está indo, o Ricardo que sabe muito bem disso, é lei que o cara esteja lá preso, pagando sua penitência, mas é justo que ele fique sem água? Claro que não. Então, a justiça e a lei estão muito diferentes, Vandão. E a justiça, Carolzinha, você acha que ela está honesta realmente? Muito. Você compactua com essa opinião do doutor Ricardo? Não compactuo. Acho que a Caete falou muito bem ali. Ela tá aí para ser seguida, mas tem pessoas do mal que manipulam ela. Eu só quero falar uma coisa. Eu acho que faz 40 anos, antigamente era permitido que o marido batesse na mulher caso ele acusasse de traição. A lei permitia isso. Isso era justo? Isso é justo? É um caso a se pensar. Então, Caete, você discordou do doutor Ricardo, né? Eu estou falando da lei que eu conheço. Da a justiça é uma coisa, a lei é outra. A lei hoje é outro tipo de lei, Carol. A lei manipula do interesse dos grandes e prejudica os menores. A lei não é justa, doutor Ricardo. Ela não é justa. Não só o justo. Era para ser, mas no nosso país ela não é justa. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Ricardo. A pessoa foi lá, roubou um frango. Sei. A lei vai botar ela atrás da cadeia. O senhor acha que isso é justo, isso é honesto? O senhor ela disse com fome. Se a pessoa roubasse para comer, era válido. Por isso que você, hoje, quando a pessoa é presa roubando um frango, você tem hoje um mecanismo maravilhoso na lei que chama-se audiência de custódia. E se o juiz tiver bom senso, for um grande juiz, que para mim um grande juiz é o juiz que é humano, ele vai soltá-la imediatamente. Você quer ver uma distância da lei e da justiça? Eu tinha perguntado... Como é que é? Quer ver uma distância grandona da lei e da justiça? Por exemplo, a lei prende o cara que se matar. E a justiça é que o cara seja preso, aquele que matou. Muitas vezes, um advogado chega e fala assim, o cara fala, eu matei fulano. Não, falaram que você matou. Porque se o cara confessar que matou, ele vai ser preso. Gente, olha só. A pena é maior. Aí é inteligência do advogado. E estratégia, né, doutor Ricardo? Aí é uma certa forma de manipulação. Fala, quem matou tem que Mas é uma certa forma de manipulação. Olha só, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Peraí. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui testemunha de um assalto.
tá? E eu fui intimada depois 2 vezes a depor contra o assaltante, para saber as versões do fato. Então eu contando lá, não, porque aí teve uma simulação de briga que não sei o que, não, contei. Quando eu saí, depois de testemunhar e tal, porque eu estava acompanhada com o meu advogado, né? A família ficou preocupada com tudo e tudo mais. Por eu cumprir meu papel de cidadã, por causa de um criminoso, ele pegou e falou assim, olha, o que você falou não vai ajudar muito, porque você falou que uma briga foi simulada. Você não sabe se a briga foi simulada. E não sei o quê. Aí eu falei, gente, ele foi falando de tudo que eu tinha falado, do que eu tinha presenciado, ele já foi... Te mostrando o contrário. Me mostrando o contrário. No final eu estava convencida de que eu não tinha testemunhado nada. Mesmo que eu tivesse visto feito assim, ó. O celular Você sonhou com a situação. Eu sonhei com Mas isso aí é importante. Nossa, eu dizer para mal. vocês. Eu fui cumprir meu papel de cidadão que um juiz, e me senti mal. Que um juiz isso é um bom que está advogado, doutor? Depende. Às vezes o tiro sai pela culatra, né? O que eu quero dizer para vocês é que o juiz está sentado ali, ele não é bobo. Ele tem uma experiência de vida, ele tem um estudo, ele vai sopesar e vai julgar naquilo que está dentro do processo. Primeiro, que ele não é mágico, e segundo, que ele não é adivinho. O que tiver no processo são os elementos que ele vai formar para julgar. Se ele achar que a prova que foi feita foi uma prova fraca, o cara vai ser absolvido. Agora, se ele tiver todas as provas perfeitas, ele vai condenar. O fato é, doutor Ricardo, a honestidade ela tem que estar em todos os âmbitos da vida da gente, não só na justiça, não só no dia a dia. Não vou dizer para você que não tem médico desonesto, engenheiro desonesto, advogado desonesto, juiz desonesto. Jornalista desonesto. Exatamente. Dentro das nossas funções, 99% das pessoas são honestas. Agora, olha só, como eu disse, a honestidade ela tem que estar dentro de todos os âmbitos da vida da gente, em tudo que nos cerca, né? Essa é a forma correta. Vamos ver um outdoor que foi colocado, que fala justamente sobre honestidade e jeitinho brasileiro. Olha aí, gente. Esse é o outdoor. Aí ele fala que o brasileiro, né, tem que aproveitar e parar de furar a fila, parar de estacionar em local não permitido, exatamente como a gente falou, parar de fazer fila dupla e, ó, as aulas voltaram agora, fevereiro, que tem de pai dando mau exemplo para criança. Isso me irrita num grau, você não tem noção. Aí, olha lá, deixar idosos passar na frente, isso também é uma coisa que tem que se fazer. Não jogar lixo na rua, porque a gente recebe de sugestão de reportagem de lixão na beirada da casa, a comunidade reclamando, mas eles mesmos colocam o lixo na rua. Né? Não vandalizar, assumir os próprios erros, né? Denunciar o mal feito de alguém próximo. Aí tá falando que o brasileiro tem que deixar, ó, de obedecer, não deixar de obedecer às leis de trânsito, dirigir sem beber, devolver o troco recebido a mais, isso também é uma coisa, né? E não votar em político ficha suja. Ô, gente, essa questão de devolver o troco a mais é uma coisa também que tá tão para comum. com isso, gente. Muita Se o negócio gente... é R$4,99, bota 5. Eu já vi a mulher voando no cabelo do outro por causa de 1 centavo, gente, na fila. Eu com pressa querendo pagar, mulher, eu quero meu centavo de volta. Ah, não tenho. O Carlinho então me fala dá muito 5. isso. No Brasil, 1 centavo não é dinheiro, mas em qualquer lugar do mundo, 1 centavo é dinheiro. Você sabe o que essas pessoas... Não é redondo de valor, essas pessoas que não devolvem o troco que recebe a mais... elas têm que ter a consciência de que quem deu o troco a mais, na hora que faltar no caixa, é essa pessoa que vai pagar. Eu não concordo a pessoa com tem que te dar ideia. R$10 de troco, te dá 20. Pô, não custa você chegar e falar assim, aqui, ó, você me deu R$10 a mais, tá aqui. Porque senão aquela pessoa vai ter que pagar. Gente, meu avô tem 94 anos. Até hoje ele vai no supermercado acompanhar minha avó para regular o que ela tá comprando, sabe? Até hoje. E ele, depois, quando chega em casa, ele pega a lista de todos os produtos. Pra conferir. E confere por um. Aí outro dia ele encontrou um queijo a mais que tava lá, que não tinha socorro. Mas esse queijo apareceu aqui e não tá na lista? Eu não trouxe pra casa, eu não comprei, ele foi falou assim, não, tipo assim, o queijo estava, tipo assim, lá no meio das compras, mas não tava na listinha. Sim. Aí ele me fez ir lá no supermercado pra pagar o queijo. Claro. Bonitinho. Carolzinha, vamos caminhar para as considerações finais? Eu quero as suas considerações, por favor. Gente, honestidade acho que não tem fim. Eu acredito sim no ser humano, na recuperação do ser humano, por mais que, igual eu já tenho falado, às vezes eu seja duro um pouco demais, mas eu sempre vou acreditar nos bons exemplos. Começar uma corrente do bem, né? Então, fica aí as minhas considerações, faça o bem, pregue o bem e até a próxima. É isso aí, Carol. Cris do Morro, suas considerações? Olha, eu não concordo com esse outdoor, vou dizer por quê. Porque com a maldição serás amaldiçoado. Eu não estou aqui para amaldiçoar a minha nação,
E eu vou dizer para você, enquanto nós acharmos que o brasileiro vive de jeitinho brasileiro, nós seremos assim desonestos. Não é o tráfico internacional não é para dentro do Brasil, é para fora. Então quer dizer que lá fora também tem pessoas desonestas. Exatamente. E nós carregamos a culpa de ser desonesto. Eu moro num país que está em caminhos. Eu moro num país abençoado por Deus e eu tenho certeza que essa realidade não é nossa. Essa realidade foi imposta para nós. Obrigada. Cris Caiete, suas considerações? Olha, gente, obrigada pelo carinho. É o seguinte... Honestidade vem de berço, vem do caráter, mas a gente tem que praticá-la diariamente, com a gente e com o próximo. Então, se você vê alguém sofrendo de desonestidade, fala a sua parte, tá? É isso aí, Caiete. Um beijo. Doutor Ricardo? Olha, a primeira coisa, eu vou ser honesto com você. Você foi muito bem. Oh, parabéns! Obrigada, você brilhou. Obrigada. Você brilhou. Sensacionais, você gente. brilhou. Nossa bancada brilhou, né? Olha, nós batemos muito aqui. Eu vejo os vídeos e fico triste porque ser honesto é obrigação, não é virtude. E o povo brasileiro, como muito bem colocado pelo Cris do Morro, é um povo muito honesto. A maioria das pessoas são honestas. Tem exemplos horríveis? Tem, mas nós mostramos aí exemplos fantásticos. Ninguém pede por ser honesto. Se você amar o dinheiro mais do que ama um Deus, aí você vai cair na tentação. E a tentação é desonestidade na certa. Sejam honestos. Aí fica difícil, né, doutor Ricardo? Gente, muito obrigada. Obrigada a você, linda. Foi um programa maravilhoso. Olha, o que eu quero dizer para vocês é, seja honesto com você, seja honesto com o próximo, multiplique atitudes do bem, faça o bem, que isso não tem preço, né? Hoje, segunda-feira, semana começando, a partir de 7h15, convidar vocês também para assistirem ao Jornal da Alterosa, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu espero vocês para ficar bem informados sobre o que acontece aqui em BH e em Minas também. Gente, olha, foi maravilhoso. Uma semana maravilhosa para vocês, né? Boa segunda-feira e até amanhã. Tchauzinho.